De fato, o reino na perspectiva humana iria demorar. Cristo sempre oferece mais. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E estarás comigo no reino, no momento em que os reinos da terra passarem a ser de Deus e do seu Cordeiro. Sugiro que leiam Revelação, Apocalipse. E Yahushua Hamashia, o Cristo, sempre oferece mais. E disse-lhe Yahushua: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. A alma dos que morrem não ficam vagando. Aqueles que morrem crendo no Messias, o paraíso o aguardam. Deus está preocupado com todos. O Eterno, Yahweh, o Criador, está preocupado com todos, inclusive os excluídos. Palavra de compaixão. Mulher, aí está o seu filho. Filho, aí está a sua mãe. João 19:26-27. A dor que ele estava sentindo, não somente na alma, mas no seu corpo inteiro, era impossível de medir, de ser avaliada e de ser calculada. Ele carregava o pecado do mundo inteiro. Por ser o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o enviado da parte de Yahweh, morreu por cada um de nós, inclusive por Maria, sua mãe aqui na terra. O Messias era humano. O Messias era humano, homem. E a cruz aproxima as pessoas. Não se preocupou apenas com o perdão de Maria, mas com ela integralmente. Nos últimos momentos de vida, ele pensou em Maria, teve compaixão dela e a entregou aos cuidados de João. Ela não o pediu, ele decidiu cuidar dela. Ela não exigiu, ele voluntariamente escolheu cuidar dela. Resolveu agir em favor dela. E para quem ele pediu? Para João. Para João. Mas logo João, que o havia abandonado. João era o discípulo amado, que na hora do julgamento de Yahushua Hamashia, o Cristo, ele fugiu. Mas a cruz sempre traz recomeço. A cruz, por causa da compaixão de Cristo, produz perdão de pecados e libertação de culpas. Mulher, aí está o seu filho. Filho, aí está a sua mãe. João 19:26-27.
E isso, meus amados, dito provavelmente de maneira ofegante, mostra que mesmo na hora da morte, Cristo manteve o foco nas pessoas. Existem muitas pessoas ao nosso redor para serem cuidadas. João foi restaurado quando se aproximou da cruz. A compaixão do Messias também se estende a você hoje. Palavra de angústia. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Outra vulgata, Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Este brado de abandono ocorreu no meio das trevas. É Ele que nos faz penetrar no mistério do sofrimento do Filho do Criador. O texto sagrado nos diz que, por um ato divino sobrenatural, o sol enigmaticamente se escondeu e durante 3 horas as trevas cobriram a terra. As trevas cobriram a terra. E trevas, teologicamente falando, não significa apenas escuridão, mas significa ira e juízo do Criador. Naquelas horas de trevas, Cristo se tornou legalmente culpado por todos os nossos pecados. Isso mesmo. O Messias se tornou legalmente culpado por todos os pecados de toda a humanidade. Pense nisso. Legalmente culpado de imoralidade sexual e libertinagem. Legalmente culpado de abusos de menores, de pedofilia, de adultério, de idolatria e feitiçaria, de ódio, de discórdia, de ciúme e de ira. Legalmente culpado de inveja, de alcoolismo, de assassinato, de ganância e de coisas semelhantes. Podemos verificar que, de todos os registros de sua vida e ministério, somente neste momento único, o Messias se refere ao Pai como Deus. A mudança de tratamento demonstra a quebra de comunhão entre o Pai e o Filho. E essa era a razão da sua angústia. Repito, a mudança de tratamento demonstra a quebra de comunhão entre o Pai e o Filho. E essa era a razão da sua angústia. O abandono do Pai era o gole mais amargo do cálice que Cristo decidiu beber. O clamor do Messias ecoa pelas dimensões, ecoa pelos universos. E o Eterno permanece em silêncio. O Eterno permanece em silêncio. Por quê? O abandono é necessário porque a santidade do Eterno
não poderia conviver com os pecados do mundo, que agora estava sobre os ombros de Yahushua HaMashiach, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Palavra de humanidade. Esse é um momento de grande sofrimento. O Messias foi abandonado pelo Pai. De repente ouvimos a sua voz: tenho sede. Por que será que o Filho do Criador, Criador dos céus e da terra, e de todas as fontes das águas, pede de beber a pobre criatura humana? O que há por trás desta expressão? O texto de João 19, no verso 28, diz: depois, vendo Yahushua que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Tenho sede. A sede que acompanhou os seus sofrimentos físicos no madeiro, nos momentos finais de sua missão. Nos momentos finais de sua missão terrena, também cumpriu profecias do Antitestamento ou do Antigo Testamento. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim, me deitas no pó da morte. Salmo 22, 15. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, verso 21. A fadiga o castigava, a tristeza que sobre ele se abateu, o calor do dia e a perda do sangue, as causas naturais da sede que Yahushua HaMashiach sentiu. Quando na cruz do Calvário exclamou: tenho sede. O Messias, o Cristo, estava expressando a sua plena humanidade. Ele estava expressando a sua humanidade. A expressão tenho sede não era uma reclamação nem tampouco um pedido. Era apenas a afirmação de um fato. A lição tirada, a única lição possível desse texto, a lição óbvia daí podemos extrair, é que ele era de carne e osso. Era humano. O Messias tinha sede e fome como nós. E é por isso mesmo que podemos compreender que ele nos entende e nos compreende e pode se compadecer de nós. Hebreus 4, 15, 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente,
junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Que texto profundo! Que curioso! Tenho sede. Foi um grito comovente daquele que garantia ao longo de todo o seu ministério: o que vem a mim jamais terá sede. João 6:35. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. Palavra de vitória. Palavra de vitória. A penúltima palavra do Messias na cruz foi: está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. João 19:30. Cristo foi um vencedor? Pergunto. Yahoshua Hamashia, o Cristo, foi um vencedor? Apesar de sua vida inteira dedicada à prática do bem, e a despeito da enorme popularidade e admiração que gozava, os 4 narradores da vida de Cristo registraram que ele morreu como um criminoso, exposto entre 2 malfeitores. A julgar pela aparência imediata, sua missão fracassou miseravelmente. Há uma diferença entre consumir e consumar. O Messias, o Cristo, consumiu a sua vida em prol dos outros. 1 hora, 1 palavra. Ora, um toque. Ora, um milagre. Ora, um olhar. Sempre uma bênção. Cristo se consumiu para consumar. O Messias se consumiu para consumar o plano da redenção. Cristo morreu para cancelar nossa dívida impagável com o Eterno. Isso mesmo. O Messias morreu para cancelar nossa dívida impagável para com o Criador. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual era de alguma maneira nos contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a no madeiro, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:13-15. Confiram, por favor. E mais.
e ressuscitou para nos dar plenitude de vida. E ressuscitou para nos dar plenitude de vida. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. A ressurreição de Cristo nos garante plenitude de vida. A ressurreição de Yahushua Hamashia te garante, crente, plenitude de vida. E o Pai o ressuscitou. O Criador o ressuscitou, ao qual o Iarro ressuscitou. Solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2:24. O Eterno ressuscitou a esse Yahushua, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2:32. Nosso desafio é viver na contramão do desperdício da sociedade consumista. Viver para consumir não é vida cristã. Antes, o seguidor de Cristo consome a vida andando nas obras que o Eterno lhe preparou de antemão, porque somos feitura sua, criados em Cristo Yahushua para as boas obras, as quais Iau preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. O Messias venceu. Cristo triunfou. E Yahushua Hamashia venceu. E o que você fará com a sua salvação? Consumir as bênçãos da vida cristã ou consumar o propósito do Criador para a sua vida? Comece entregando-se como sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador. Depois entregue sua esposa ou esposo. Entregue também os seus filhos, os seus negócios, o seu dia a dia, a sua vida. Ore para que você e sua família vivam menos para consumir e vivam mais para consumar. Esse evangelho mesquinho e promíscuo que está sendo pregado ultimamente nessas igrejas protestantes, de um pseudo-deus invocado e adorado que incentiva o consumismo. O Deus do carro novo, o Deus da casa nova, o Deus da vida fácil, o Deus da prosperidade, um Deus mesquinho e vagabundo pregado que não passa de um escravo da espécie humana, pau mandado de pseudo-pastores e objeto de desejos de crentes, egoísta e mesquinho, que não conhecem o Eterno.
que não conhece a Roshua Hamashia, o Filho do Criador, mas amam um pseudo-Deus e um pseudo-Messias, escravo dos desejos humanos, incentivado por esses pastores gulosos. Esse não é o evangelho do Eterno. E o Cristo das Escrituras, a única coisa que ele te prometeu foi a vida eterna, e que no mundo terás aflições. O que vem além disso é humano, profano e satânico. Palavra de celebração. Os inimigos estavam festejando a morte do falso rei. Mas, na realidade, o que estava acontecendo ali era a vitória plena e absoluta do Filho do Criador. Agora que havia consumado seu trabalho aqui na terra, podia descansar. E esta última frase dita por Cristo é uma frase de vitória. Estas foram suas últimas palavras derradeiras. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. É interessante notar que essa expressão está registrada no Salmo de número 31. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, eterno, Deus da verdade. Salmo 31, verso 5. As mães judaicas costumavam ensinar essa frase para seus filhinhos quando eram pequeninos. As crianças repetiam-na antes de dormir. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Há pouco Cristo havia dito: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele era o momento da separação de Deus por causa do pecado do mundo. Por causa do seu pecado, do meu pecado, por causa do pecado de toda a humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. Mas agora que a missão havia sido concluída, a relação com o Pai estava de volta. E ele então podia dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Era como a criança caindo no sono nos braços seguros do Eterno. Era como a criança caindo no sono nos braços seguros do Pai. Aleluia! Com esta frase, Yahoshua Hamashia, o Cristo, ensina duas lições preciosas.
que nas mãos do Pai você pode entregar a sua vida, pois Ele acolhe, dá segurança, recebe você do jeito que você é e do jeito que você está. Segunda lição, que Ele estava entregando nas mãos do Pai o seu espírito, porque o seu corpo seria enterrado dali a pouco, mas o seu espírito continuaria vivo, ou continuava vivo. Mas assim como fez com Cristo, você pode ter certeza de que as mãos do Eterno estão abertas para receber o seu espírito quando você morrer. Mas o que fará você ter acesso às mãos de Deus? Pergunto. Mas o que fará você ter acesso às mãos de Deus? O que fará você ter acesso às mãos de Deus? Pois bem, mas o que fará você ter acesso às mãos de Deus não é o fato de você ser membro de uma instituição religiosa chamada igreja, dirigida por padre ou pastores, ou o fato de frequentar missas ou cultos 3 vezes na semana ou mais, ou de ter sido batizado nas águas, ou de praticar o bem ao próximo. Não. As mãos de Deus são abertas por causa da morte de Yahoshua Hamashia, o Cristo em seu lugar. Entendeu? As mãos de Arro, as mãos de Deus, são abertas por causa da morte de Cristo em seu lugar. Foi o próprio Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Fora destas 3 afirmações, tudo é humano, profano e satânico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro mediador. Não há outro meio para que você seja salvo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Yahoshua Hamashia, o Cristo, é o nome, o único. Atos 4:12. Foi o próprio Cristo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E fora dessas 3 expressões, repito, tudo é humano, profano e satânico. Assim como no sacrifício dos animais para o perdão dos pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:21.
29. Eis aqui o Cordeiro de Deus. João 1, 36. Entendeu? As mãos de Deus são abertas por causa da morte de Cristo em seu lugar. Ele é o Cordeiro, o substituto de você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Eis aqui o Cordeiro de Deus. João 1, 36. Era necessário a morte de alguém puro, sem defeito. Somente a Yeshua HaMashiach, o Cristo, foi assim. Somente Cristo pôde consumar em resgate da humanidade. Assim sendo, disse a Yeshua HaMashiach, está consumado. Está consumado. Está consumado. Fim daqui esta mensagem. O Eterno vos abençoe. Em Yahushua HaMashiach, o nosso Senhor. Paz e graça sejam convosco. Amém e amém.